Olha, boa tarde. Inicialmente gostaria de agradecer aqui a presença de toda a imprensa de Araxá, a imprensa de todos os setores, dizer da nossa satisfação, da nossa alegria de podermos conversar tranquilamente com todos vocês. Conversar com vocês na minha cidade, conversar com vocês na casa onde eu iniciei a minha vida pública, fui na Câmara de Vereadores de Araxá, e peço apenas que me permitam inicialmente fazer uma pequena, uma pequena anotação. Quero dizer que eu falo na condição de alguém que foi prefeito, que foi vereador 6 anos. Foi 8 anos prefeito nomeado pela primeira vez pelo governador Aureliano Chaves, em cargo de confiança, pela segunda mantida no cargo pelo governador Francisco Pereira, também em cargo de confiança, reeleito depois pela vontade do povo de Araxá, num mandato e numa eleição histórica, num mandato de 3 anos, uma complementação depois da volta da autonomia dos municípios, eleito 6 vezes consecutivas como deputado federal, pela cidade e pela região, 2 vezes convidado para ser vice-governador do estado, primeira vez com o ex-governador Hélio Garcia e com o ex-governador Aécio Neves, convidado para ser vice-presidente da Câmara na chapa de Michel Temer na primeira vez, convidado para ser ministro do Tribunal de Contas, representando o PFL, por Luiz Eduardo Magalhães, relator geral do Orçamento da União em 1987, logo depois do escândalo dos orçamentos, dos anões do orçamento, onde fizemos um trabalho que não houve nenhuma restrição, e tenho a grata satisfação de dizer a vocês, reeleito nesse mandato para prefeito de Araxá, na situação que todos conhecem, onde nós tivemos, antes de assumir, uma luta nas esferas judiciais, desde a primeira instância, com todos os recursos cabíveis e possíveis, até consumar a nossa eleição, minha e da Lídia, pelo STF. E ganhando todos os recursos, saindo de Araxá, ganhando em todas as instâncias e com todos os recursos. Faço esse pequeno preâmbulo para dizer que em toda essa trajetória, jamais tivemos, graças a Deus, qualquer restrição contra a nossa conduta. Sempre procuramos colocar o nosso trabalho como uma profissão de fé, colocar o nosso trabalho como um legado que pretendemos deixar, não só a família, mas a nossa cidade de Araxá. Então, registro aqui a satisfação de falar com vocês, de estar aqui, num momento difícil em que atravessamos a nível de Brasil, a nível de Estado, e nos esforçando dia e noite para que esse sacrifício seja o menor possível em termos de Araxá. Gostaria de dizer que, democrata que sou, respeito todos os poderes, judiciário, legislativo e o executivo. Acho que a essência da democracia está justamente na conjugação respeitosa desses poderes. A Prefeitura de Araxá tem sido parceira constante de todos os poderes, de todas as forças que trabalham para que a nossa cidade tenha um pouco de paz, de tranquilidade e, acima de tudo, de visão do futuro. Por tudo isso, é um prazer muito grande falar nesse momento. O doutor Marcos Paulo, na entrevista coletiva agora mesmo, falou que o Ministério Público tem convicção que o senhor participou diretamente, interferiu diretamente na eleição da mesa diretora, fazendo pressão e ameaçando
o ex-secretário municipal de Desenvolvimento Humano e vereador afastado, José Domingos. O senhor fez isso, o senhor participou diretamente, interferiu diretamente na eleição da mesa diretora? Eu vou chegar lá, se você me permite, eu faço esse preâmbulo e vou levar as perguntas, mas eu acho que essa pergunta é bastante pertinente. Ela será respondida, viu, Saulo, no momento exato, não tenha dúvida disso. Então eu faço esse preâmbulo para dizer que nós temos um orgulho muito grande do nosso passado e tive o orgulho de participar nessa campanha ao lado da mídia e ao lado de grandes companheiros e de estar exercendo o mandato ao lado de um secretariado íntegro e que se dedica muito ao trabalho que se impôs na nossa administração. Agora, gostaria de, a respeito do processo legislativo, dizer o seguinte. Quando da primeira vez a Justiça entendeu que eu e a Lídia devíamos assumir a Prefeitura de Araxá, desde a primeira instância, nós recusamos porque havia prazo para recurso. Então assumiu na interinidade o presidente da Câmara. A segunda vez a mesma coisa, a terceira vez a mesma coisa, o presidente da Câmara era o vereador Miguel. Tenho pela Câmara de Araxá também um grande apreço, um grande respeito, até porque eu comecei minha vida pela Câmara também. Nessa interinidade, depois que nós fomos à segunda instância, depois que nós fomos à terceira instância, no transcorrer dos recursos, substituindo o prefeito anterior, assumiu o vereador Miguel Júnior, presidente da Câmara. Quando nós tivemos conhecimento em Brasília que alguns atos estavam sendo praticados em nome do prefeito que já tinha sido, digamos, indicado, mas não tinha assumido, nós tomamos algumas precauções. Nós enviamos para a imprensa e enviamos para todos aí, as autoridades, um comunicado de que, na verdade, o presidente da Câmara interino não falava em nosso nome. Ele exercia a prefeitura na sua inteireza, ele existia na sua plenitude. E o fizemos, porque, na verdade, muitos atos que se praticavam que se dizia que era do conhecimento do prefeito e da vice-prefeita. Quando nós viemos, depois da decisão final, para assumir a presidência da Câmara, ou melhor, para assumirmos a Prefeitura de Araxá, a posse ocorreu no dia 14 de setembro, dia 14 de novembro. 4 dias, como não houve o momento da transição de cargo, porque, na verdade, a decisão do recurso interposto, do último recurso interposto ao Superior Tribunal Eleitoral, quando o mandato do prefeito anterior foi cassado, no outro dia nós já tínhamos competência para assumir. Não houve período de transição. Assim que nós assumimos, no dia 14, 4 dias depois, a primeira providência que nós tomamos foi contratar uma auditoria independente para examinar todo o processo, todas as secretarias e toda a situação da prefeitura para que pudéssemos assumir a prefeitura como prefeito e vice-prefeito. Deixo bem claro que todas as secretarias, todas as autarquias foram auditadas. Nós o fizemos apenas relativo ao ano 13, ao 2013, quando nós podíamos ter retroagido a 2012, que foi o ano eleitoral, e o último ano, que foi o ano de 2014, mas não o fizemos. O próprio pessoal da auditoria entendeu que bastava apenas auditar um mandato, e foi o mandato de 2013. Nesse mandato de 2013, sobraram centenas e centenas de
procedimentos considerados duvidosos deveriam ser encaminhados para as autoridades competentes. Esses documentos foram encadernados e encaminhados em Araxá para a Promotoria Pública, foram encaminhados para o Tribunal de Contas e, enfim, para todos os órgãos competentes. Esse foi o papel da nossa assunção e as medidas preliminares que nós tomamos. Nós ficamos, é do conhecimento de todos, praticamente de 6 a 8 meses acertando situações que impediam o funcionamento normal da prefeitura. Que eu prefiro, inclusive, não citar aqui, porque não é objeto do que nós estamos falando, mas que realmente atrasou o nosso processo administrativo. Quanto ao episódio da presidência da Câmara, que ocorreu, se não me engano, no final de 2012, ou melhor, de 2014, já nós tendo assumido a prefeitura em 14 de novembro, realmente nós tivemos contatos com o ex-presidente Miguel Júnior, contato protocolar, contato do prefeito com o presidente da Câmara. Até então não se tinha conversa alguma a respeito de qualquer ação duvidosa da Câmara de Vereadores de Araxá. Contato de conversas, contato de como foi a interinidade dele e do modo que nós devíamos conduzir dentro de uma harmonia o processo político de Araxá. Quando eu soube que ele havia realmente trabalhado para se candidatar à reeleição. Houve sim, por parte do presidente da época, um pedido para que eu trabalhasse ou pedisse aos vereadores do PDT que votassem nele. Eu disse que era impossível. Os vereadores do PDT, muito embora esses vereadores fossem ligados ao deputado Mário Elinger, que estava, na verdade, nos auxiliando nesse processo em todas as esferas, todos eles, sem exceção, estavam com o prefeito de então, estavam com o ex-prefeito, com o prefeito Jeová. Então nós não tínhamos a mínima condição de conversar com eles. O único vereador que eu tinha amizade com ele, muito embora também tenha trabalhado com o ex-prefeito, e eu não o condeno por isso, e nem isso afetou a nossa amizade, era o vereador Garrado. Então realmente eu falei, olha, com o Garrado eu posso conversar. Se o Garrado vier conversar comigo, se pedir voto, eu posso conversar. Conversei com o Garrado, o prefeito não sei quem eu vou votar, não. Tanto assim que o Garrado nem votou. Foi um vereador com o qual eu conversei. Nunca conversei com a vereadora Zé Domingos, nunca conversei com o vereador Baldo, nunca conversei com os outros vereadores do PDT, até porque eu não tinha intimidade nem legitimidade para conversar com eles. Eles não estiveram comigo. Acho que o vereador José Domingos, se eu conversasse com ele para pedir voto, seria ter uma afronta, porque o vereador é concunhado do ex-prefeito. Seria deselegante da minha parte. Então não houve essa conversa. Não houve compromisso porque, inclusive, acho que o ex-presidente da Câmara nem precisava, ele teve 12 votos. Teve a abstenção do Garrado e o Roberto não compareceu. Então ele teve 12 votos. Então essa conversa era desnecessária. E se eu tivesse que conversar com qualquer vereador ligado ao esquema anterior, eu estaria impossibilitado, porque está aqui no dia 20 de 11 de 2014, eu já tinha interposto o recurso legal que a prefeitura tinha que interpor. Nós já tínhamos entrado com a auditoria. Todas as secretarias, todos aqueles que exerciam cargos na prefeitura já estavam sendo auditados. No dia 14, isso no dia 20 de 11 de 2014.
essa conversa que teve com o presidente Miguel foi no dia 24, no dia 24 do mesmo mês, foi 4 dias depois que ele me conversou, eles já estavam sendo auditados. Então, na verdade, nunca houve essa conversa com o vereador Zé Domingos. Não é o único vereador ao qual me procurou e eu conversei, mas não me procurou para isso não. Procurou para dizer que estava conosco, que era do partido, era do próprio PR, então tudo bem. Essa foi a conversa que houve. Eu perguntei sobre votação, ele disse que talvez não votasse, eu falei, se puder, vota no Miguel. Mas não votou não, ele votou inclusive, ele se absteve de votar. Então, o que houve foi isso. Agora, o áudio que soltaram aí, que esse áudio que foi levantado aí daquele grampo, esse áudio realmente foi usado, não é isso? Foi transmitido, foi usado indevidamente, de forma maldosa, foi usado de forma a denegrir a imagem do prefeito. Nós entramos na justiça com 4 ações contra os seus autores e até hoje não tivemos resposta. Não tivemos resposta até hoje quanto a esses áudios, porque na verdade eles não dizem nada. O que diz aquele áudio? Uma conversa minha com o presidente, onde ele pede o apoio de um vereador. Eu digo, bom, com ele eu posso conversar, ele é meu amigo. Conversei, depois ele voltou à conversa, eu falei, olha, conversei com ele, depois você conversa com ele, você acha que ele vota? Eu falei, não sei, mas num jargão político, numa brincadeira, eu falei assim, agora é pau ou pedra, quer dizer, é pau ou pão, quer dizer, mas esse é um jargão político, quer dizer, agora, quer dizer, o vereador levou tão a sério que nem sequer votou. O que significa esse jargão? O que significa esse jargão? Assim, ele vai votar, quer dizer, ele é meu amigo agora, quer dizer, ele está do meu lado agora não é pedra, agora é pão, ele vai votar comigo. Mas é uma brincadeira que se usa. Quem seria a pessoa que estava com medo que o Miguel se refere ao senhor na ligação? Quem seria a pessoa que estava com medo, que ele fala que ele lá está com medo, aí o senhor fala, realmente ele pode ficar com muito medo? Não sei. Eu não tive conversa com mais ninguém nessa eleição. Eu não tive. Não tive conversa com o Paulo, não tive conversa com o Miguel, não tive conversa com o Zé Domingos. E o Garrado não tinha motivo para ficar com medo, inclusive hoje ele apoiou o ex-prefeito, sabia que tinha apoiado, eu incentivava a apoiar, bom, você vai apoiar assim, depois foi o primeiro que me procurou também, continua apoiando. E vou dizer mais para vocês, essas conversas institucionais, essas conversas entre o prefeito e o presidente da Câmara, elas são muito naturais e têm que acontecer. Nós não estamos em campos opostos, não, nós estamos em posições, às vezes, que não são as mesmas, mas buscam o mesmo objetivo. Porque logo depois, quando aconteceu, algum tempo depois, quando aconteceu aqueles fatos que realmente causaram aquele furor na cidade, causaram aquele impacto na cidade, com a Câmara, na substituição do vereador Miguel, eu conversei com diversos vereadores que vieram me procurar. Vieram procurar a mim, não vieram procurar o prefeito, se aconselhar com o prefeito. Nessa auditoria foi levantado alguma irregularidade em relação à pasta do ex-vereador, ou melhor dizendo, do vereador José Domingos Vaz? Houve alguma coisa levantada que pendesse de uma investigação mais apurada em relação à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social? Exatamente, houve, talvez foi a Secretaria que nos deu, que deu para justificar as ações, foi justamente ali que estavam os 600 lotes que realmente castigaram a ação anterior, ali que estava a distribuição dos materiais, ali que estava uma série de distribuições, ali que desmontou
todo e qualquer artifício que esse acontecer. resultado foi enviado? Está... Esse ex-secretário está sendo investigado? Exatamente, exatamente. Todos eles investigados, todos eles, sem exceção nenhuma. E principalmente aqueles que realmente ocupavam, não sei, ocupavam esses cargos que tinham mais esse contato com a população. E esses autos, inclusive, já estão em poder de todos os órgãos, inclusive da promotoria, inclusive do Ministério do Tribunal de Contas, de todos os órgãos que nós tínhamos que encaminhar. Não é segredo para ninguém. Então... Para a imprensa foi, porque o senhor anunciou que faria auditoria, mas quando concluiu a auditoria, o senhor não divulgou esse resultado para a imprensa. Por quê? Você tem razão. Você tem razão. E mais, no dia que nós terminamos a auditoria, nós tivemos uma reunião com todos os secretários e com todos os auditores, lá no Hotel Dona Bede. Eu achei tão pesado as peças que foram levantadas, que eu pedi a todos que se mantivessem em silêncio, porque nós iríamos encaminhar para as autoridades competentes. Realmente, você tem razão. Então o ex-secretário não foi blindado? Absolutamente. Absolutamente. Não se blindou ninguém. Não se blindou ninguém. Nós vamos fazer política de brincadeira. Então, na verdade, foi até um pedido meu que eu agradeci aos secretários, quando foi repassado para todos o resultado estampado da auditoria, muitos se assustaram, ninguém esperava que chegasse a tanto. E eu, em respeito àqueles que fazem vida pública, em respeito ao ex-prefeito, em respeito a todos aqueles que estavam trabalhando, os secretários, muitos, quer dizer, agem inadvertidamente, não agem com culpa. Essas pessoas, eu pedi aos secretários nossos, olha, fique entre nós, vamos encaminhar para as autoridades competentes. E o fizemos imediatamente, para que elas tomassem as providências cabíveis. E disse aos secretários, por isso eles estão aqui, a nossa parte está cumprida e bem cumprida. Que nós temos que prestar contas a Araxá. Nós temos que prestar contas àqueles que vierem depois de nós. Então, realmente, nós fizemos, eram 3, se não me engano, esses blocos foram condensados em 3 volumes grandes, grossos, e foram encaminhados. Para quem mesmo? Tribunal de Contas, Ministério Público, Câmara Municipal, todos os secretários receberam, só que eu pedi essa reserva, pedi mesmo. Eu não quis realmente bacular ninguém. Prefeito, o senhor já teve alguma rixa com o Ministério Público? Não. Então vou justificar minha pergunta, porque na entrevista o promotor ele é tão contundente quando ele cita o nome do senhor, envolvido nessas investigações da Câmara Municipal, e ele fala várias vezes que ele nunca indiciaria qualquer pessoa que fosse sem muito embasamento, sem muita prova para isso. Por que então ele faria isso? Não sei. Na verdade, nada tem contra ele. Pelo contrário, nós conversamos, nós buscamos. Mas não é só com o prefeito que ele faz isso, não. É o estilo dele de atuar, que eu respeito. Mas dizer, não é correto. Não sei se é correto ou não, cada um tem um estilo de atuar. Eu não faria isso, mas ele faz. Aqui nós nos tratamos, eu falei no início, Aline. Eveline, te corrigir. Eu falei no início que a essência da democracia é a convivência pacífica entre os órgãos, é isso que tem a competência de administrar. E eu respeito muito isso, o executivo, o judiciário e o legislativo. Não só respeito, como nós somos parceiros sempre que eles precisam. E tenho um relacionamento pessoal muito bom com eles.
Se eles têm alguma coisa que nunca demonstraram. Mas às vezes, eu acho que todo mundo está sujeito a erros de interpretação, interpretam às vezes subjetivamente determinados assuntos e seguiam por suas interpretações pessoais. Isso é normal, isso acontece. Agora, eu tenho uma vivência só de Brasília de 24 anos, eu trabalho lá com pessoas que eu diria que são doutores realmente nessa arte de conviver e morder ao mesmo tempo, infelizmente, né? E nós estamos passando por isso. Mas aqui não, aqui a convivência foi sempre muito pacífica. Enfim, desculpe, o que você, já falando da ação que já foi recebida pela Justiça, como que o senhor vai basear a defesa do senhor a partir de agora? Eu queria completar, inclusive... Eu não recebi ainda, mas você pode ter certeza que vai ser na verdade. Na verdade. Mas os áudios são áudios verdadeiros. Hein? Os áudios são verdadeiros. Tem a voz do senhor. Eu não estou negando. Ok. Eu não estou negando. Eu quero saber, olha, eu posso telefonar, eu não sei o que tem de criminoso nesse áudio, de consumado. Pelo menos que eu ouvi, eu achei natural. O primeiro que eu vi, se não me engano, foi até do Saulo. Eu achei uma conversa natural que houve realmente. Ela só não se consumou porque eu não procurei ninguém. A conversa que eu tive, decorrente do áudio, foi com o Pão Garrato. Nada mais. Eu não vejo se aquilo é matéria incriminatória. Eu não sinto isso. O que incrimina não é a conversa com o Garrado, segundo o promotor. A conversa do Garrado, não. O que incrimina? O que ele alega é a conversa com o Miguel, em que o senhor coloca, inclusive a pessoa do Zé Domingos, à disposição do Miguel, dizendo para ele tem medo, e pode ter muito mais medo ainda, dando a entender que nessas investigações da secretaria dele, prefeito, o senhor poderia ameaçá-lo. Naquela época, o secretário Zé Domingos e os outros secretários já estavam sendo auditados. Então, exatamente por isso, no meio da auditoria, quer dizer, se ele não voltasse... A auditoria é independente. Nós só tivemos acesso à auditoria depois dela pronta. Nem se eu quisesse eu poderia fazer isso mais. Eu não faço isso, eu tenho uma história. Eu não faço isso, eu não faço ilações. Entendeu? Na verdade, mesmo se eu quisesse, eu não podia pegar o contrato já assinado da auditoria, a autorização da auditoria e rasgado. Eu já estava sendo auditado. E infelizmente, ou felizmente, era a secretaria mais visada. Eu não sei porquê, mas era mais visada. Então era dali que... E assim que nós assumimos, nós colocamos lá, inclusive, num caráter temporário, depois ficou permanente, o coronel Edson, porque realmente nós precisávamos de uma fiscalização mais rigorosa. Ele não entrou porque ele é da área, não, ele entrou porque ele tinha mais condições de realmente averiguar as coisas, moralizar, olhar, ir atrás, foi o que ele fez. Não houve realmente esse tipo de conluio. Nós não fizemos conluio com ninguém. Isso ocorreu quando a eleição do Miguel. Agora, na eleição do Jeová, por exemplo, ou do Jeová do Roberto, eu conversei com diversos vereadores, eles vieram aqui, já trocaram ideias, o que seria melhor para a Câmara estava num momento de descrédito, nós precisávamos levantar a imagem da Câmara, porque levantando a imagem da Câmara, nós estamos levantando a imagem da própria cidade, de um poder constituído que nós temos que respeitar, é o poder do povo. E fica aqui o meu elogio à atuação do Roberto, que corresponde perfeitamente àquilo que a gente conversou. Falei, você tem experiência, você tem vivência, você tem 6 mandatos de vereador, eu acho que é hora de você entrar para ajudar a pacificar, é hora de você entrar para ajudar a conduzir. E a única vez que a prefeitura... Eu vou falando para você candidato. A única vez que a gente interferiu na Câmara, no governo do Roberto, foi para ajudar. Houve inclusive um despacho, uma providência do doutor Zucco, mandando inclusive pagar aqueles vereadores que estavam subjúdice, que não estavam lá, e a prefeitura bancou. Houve inclusive, digamos,
nos acertos que teve que ser feito, o orçamento da Câmara realmente não dava para acertar aquilo tudo, as despesas que foram feitas. Nós mandamos um projeto para a Câmara, cobrindo todas aquelas despesas, foi a junta que nós demos, mas foi transparente, foi o Executivo mandando para que a Câmara pudesse fazer com a anuência do Poder Judiciário. Então a coisa foi feita com muita transparência, com muita lisura, assim, entendeu? Agora, eu acho até bom que a coisa aconteça agora, que a gente esteja conversando agora, assim, tranquilamente, sem usar meias palavras ou meias verdades, sem fazer ilações, contando o que aconteceu foi isso. Isso aí eu devia ter contado antes, mas como eu recomendei ao secretário, olha, não vamos comentar isso não, porque nós temos muitos amigos, nós temos muitas empresas aí que talvez não devessem ser citadas, deixa para que a coisa aconteça naturalmente. Então, na verdade, falando agora, a gente está evitando falar depois, porque eu sei até que existem pessoas que falam, vamos deixar para a época da eleição. Não, vamos conversar agora. E por falar em eleição, prefeito, o senhor avalia que esse processo pode interferir de alguma forma, né, no processo eleitoral que está iniciando aí para as eleições municipais desse ano? Acho que não. Acho que não. Absolutamente, pelo contrário, acho que esclarece muita coisa. E falando em eleição, eu vou te dizer até uma outra coisa. Quando, naquele processo eleitoral nosso, que a gente perdeu, entre aspas, por 184 votos, eu e a Lídia, principalmente eu, nós fomos massacrados pelos nossos adversários e queríamos responder. O pessoal nosso da assessoria de comunicação falou, não, responde não, responde não. Era como se a gente tivesse culpa, tivesse que ficar calado. Então a gente foi massacrado, não podia responder. Acho que se tivesse respondido, talvez tivesse desmascarado muita gente naquele momento. Devíamos ter respondido sim. Então ontem, quando surgiu isso, eu conversei com o Germano, conversei com o Cimeiro, conversei com todo mundo, olha, vamos chamar a imprensa, vamos explicar, eu falei, não é assim não. Aqui se trabalha com muita transparência. Os nossos secretários, graças a Deus, eles trabalham diuturnamente pela prefeitura. Então eu acho que essas coisas têm que ser ditas. Se você me perguntou se você atrapalha, eu acho não, acho que ajuda. Eu tenho história em Araxá de mais de 40 anos de política. Prefeito, e ontem também foi peticionado lá na Câmara Municipal, pelo advogado Dr. Wilson Costa Silva, um pedido de comissão processante dos 4 vereadores, mas inclui o nome do senhor também. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu quero saber. Vou saber, vou te explicar. Porque quando eu assumi a prefeitura, em 2014, ele nos procurou com um precatório, o senhor Gaspar de Souza, querendo que eu burlasse o imediato e pagasse o precatório dele, inclusive com ameaças. E nós não pagamos. Mandamos para o tribunal e o tribunal, os documentos estão aqui. O tribunal disse que a prefeitura de Araxá estava perfeitamente em dia e que os precatórios tinham que seguir uma ordem cronológica. Porque se nós tivéssemos caído na chantagem, a gente estaria cometendo um erro, nós estaríamos cometendo um crime. Então eu preferi enfrentar. Está aqui a nossa procuradora, que foi diversas vezes ameaçada por ele. Constantemente ele fazia praça na porta dela para tentar receber esse precatório, que na verdade era de 100 e poucos mil, eu queria receber 300 mil. Então, é por isso. Então são essas coisas que às vezes o chefe do poder público tem que resistir e às vezes não pode falar. Então essas coisas têm que ser ditas. Eu estou aqui ao lado do Marco Antônio, do Donizete, estou aqui ao lado de tanta gente. Eles sabem como é difícil, às vezes, trabalhar em prefeitura quando o interesse particular quer se sobrepor ao interesse do povo. Quantas vezes, o Donizete sabe disso, o Marco Antônio, nós temos que cancelar licitações aí, porque a gente percebe que há qualquer manobra aí para facilitar essa ou aquela empresa e nós cancelamos mesmo. Infelizmente, tivemos que cancelar há poucos dias uma licitação que eu não queria cancelar, porque eu não queria atrasar a obra, que foi a do OTC. A gente vislumbrou que havia qualquer jogo de interesse ali e cancelamos. Então essas coisas, nós estamos vivendo um tempo sério. Um tempo, quer dizer, que nós podemos errar e erramos.
nós não podemos errar porque... E sobre as declarações do Romário, o prefeito, que até meio que erroneamente, né, Verini, vai pedir aí para o Superior Tribunal de Justiça de Minas Gerais a análise desses áudios, enfim, algumas informações que ficaram meio ocultas aí. Eu acho que deve fazer, eu não tive acesso não, faz lá, ninguém está escondendo nada de ninguém aqui não. Isso vai abalar as relações do Executivo com o Legislativo? Não, o Legislativo são 15 elementos. Curiosamente, não representa todos, não? O nome citado do Romário, ele é do PT do B, que é o partido da base. Base de quem? O PT do B, que é o Busco, o presidente em Araxá, o Busco. Então, um vereador da base, cujo até tem um secretário aqui que já foi assessor do Busco, né, e tem ligações diretas e contínuas com ele. Né? Então, muito me surpreende quando o senhor disse do PDT, das ligações partidárias. A gente sabe que a cadeira de vereador não é do Romário, é do partido. Né? Qualquer situação, ele pode ser tirado ali por uma infidelidade partidária ou qualquer razão de imoralidade. Ele sendo da base partidária, do PT do B, ligar diretamente ao PT do B, cujo presidente em Araxá é um considerado aliado do senhor, né? Que já tem um passado histórico, o senhor disse, do bater e soprar, que o PT do B era da base aliada da Dilma, né, dos 22 partidos, e ela apoiou o Pimenta da Veiga por democracia, né? E aí o que acontece? Quer dizer, entendeu? Então o que acontece? O PT do B, naquele momento, fez essa escolha de optar pelo Pimenta da Veiga em detrimento da base partidária da Dilma. E agora, aparentemente, a nível municipal está acontecendo a mesma coisa. Os apoiadores cuja cadeira é do PT do B estão, aparentemente, insubordinando contra o governo do senhor. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Nada. Eu vou dizer o que eu penso a respeito de partido. O partido hoje serve apenas para embalar a candidatura. Eu falo isso até com conhecimento de causa, porque só deputado eu fui 24 anos consecutivos. Os partidos não têm essa força que eles pensam que têm. Infelizmente, uma das grandes desgraças que existe na democracia brasileira é esse excesso de partidos. Hoje é muito mais fácil você criar um partido do que você montar um arqueiro. Então todo mundo cria um partido. Hoje nós temos, se não me engano, 36 partidos. Então, o que você tem que... Quando você for escolher candidatos para o partido, escolha candidatos. Esquece o partido. Porque o partido realmente... O partido não tem cabeça, o partido tem interesse. Agora, o processo caiu na mão do Caríssimo. O Caríssimo foi o mesmo juiz que cassou o Jeová em primeira instância. Gera um certo temor aí? Não estou pensando nisso. Esse processo não chegou às minhas mãos. Não sei, mas eu confio muito na justiça de Araxá. O senhor acredita numa possível perseguição política de alguma forma? Absolutamente. Até porque o senhor mesmo comentou que tem boas relações com o Ministério Público, enfim, o senhor mesmo disse que não sabe o porquê das afirmações do promotor Marcos Paulo. Não sei, e daí, mas eu não quero entrar no mérito deles, não. O problema, eu quero responder a respeito do que eu sei, do que os outros sabem, não sabem, os outros pensam, não sei. Acho que para encerrar a entrevista que eu estou ficando ontem, o senhor já se decidiu se é ou não candidato à eleição? Olha, eu respondi essa pergunta hoje na Ibiara e ontem para a Ana Paula. Quem vai decidir isso é o grupo que nos apoia, que é um grupo grande, é um grupo forte, que vai decidir. Eu acho que, até por uma questão de lógica ou de logística, eu sou prefeito, talvez o único prefeito aqui em Araxá que tem direito à reeleição. Tem direito à reeleição, porque depois acaba a reeleição. Se for do interesse do grupo, que seja eu, não tem problema de mudar. Mas se não for, nós temos elementos muito bons. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigadão. Um abraço.